É muito atencioso da sua parte, Dona. Mas, como bem pior, casar, isso também me torna e bem mais poderosa que você. Então, mas eu assumo. Bem-vindo. Não sei nem onde ir. Eu juro que eu precisei de mais espaço das coisas aí. Eu tive que arrumar uma. E eu comprei porque eu não sabia quanto. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Opa, Isabela, Pedro, Tainá. Boa noite, todo Boa noite. mundo. Boa noite a vocês, viu? Sejam bem-vindos. Tenham uma ótima semana, né? Estamos aí começando mais uma semana. Coisa boa. Que Deus nos abençoe. Saúde, paz para todo mundo, viu? Todo mundo tem uma ótima semana. Bem, eu vou aqui dar início, né, para a gente dar continuidade, chamando a atenção. Eu hoje já recebi muitas atividades, né? Aliás, sem recebido, mas hoje tem dado retorno para todos vocês, tá? Só ir acompanhando aí em relação ao recebimento. Aí eu já estou aqui para poder fazer as correções e depois lançarei as notas, tá bom? Podem só ir acompanhando, por gentileza, porque eu estou recebendo, sempre que eu recebo, eu arquivo e dou o aviso de recebimento para vocês, tá? Porque eu sei que vocês ficam, muitas das vezes, preocupados se receber, né? Se o professor recebeu ou não, então sempre dou o retorno para vocês, logo quando recebo o e-mail, e já aviso, tá bom? Então, eu sei que ainda tem uma turma considerável que ainda tem que me enviar, né? Por favor, não deixe, não se esqueçam, tá? E não só para a disciplina de hoje, mas como das demais, tá certo? Então fiquem atentos, por favor, e para a gente poder, e não deixe de fazer as atividades do AVA também, atividade de diagnóstico, né? As atividades de aprendizagem, que são fundamentais ali para o acompanhamento e também porque o próprio sistema, né, confere uma nota também, tá bom? Então, só lembrando a todos, eu sempre gosto, né, nesse iniciozinho, dar esses tipos de recado, porque é uma maneira de recordar a todos e também aguardar aí, o pessoal tá entrando, tá bom? Então, agora a gente vai dar continuidade. Como eu falei com vocês, ótima semana a todos vocês, a vocês que estão entrando agora também, e que tenhamos, né, uma semana muito produtiva, tá bom? Ah, que ótimo, o pessoal tá entrando, isso. É bom quando a gente vai vendo aqui, o povo vai entrando, aí a gente, isso, ó, minha lista aumentou. Então, ó, Mariana Souza, Tainá Rayane, Nicole, ei Nicole, que bom você aqui, Larissa Bárbara, Ana Carolina, Isabela, Daniel, Pedro, Angélica, né? Que bom o pessoal tá entrando, sejam muito bem-vindos. Vamos dar prosseguimento, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui, ó, dar a vocês, vou contextualizar o que nós iniciamos, vou dar prosseguimento. Inclusive também, gente, eu coloquei hoje umas perguntinhas, umas coisas aqui para vocês participarem, tá bom? Que eu quero ouvir a voz de vocês, eu quero que vocês participem e que não fiquem só por conta da Luciene falar, tá bom? É muito importante isso. Da mesma forma que eu falo em todas as aulas, fiquem à vontade para poder fazer pergunta, para poder participar, tá? Não só na hora que eu fizer as perguntinhas aqui, para a participação de vocês, mas também qualquer momento aí, vocês sabem que é muito bem-vindo, tá bom? Então vamos, olhem só, nós estamos na nossa última unidade, né? Que é a unidade, deixa eu pegar aqui meu contador,
que é a unidade que fala sobre a temperatura corporal, que nós vimos semana passada, né? O estudo da dor, que eu vou apresentar a vocês hoje, e da sensibilidade, tá? Então, é uma unidade do qual nós falamos sobre a termorregulação. Semana passada, eu apresentei a vocês, né? Falei que da termorregulação, que é aquele processo que ajuda a regular a nossa temperatura corporal, tá? Chamando a atenção de vocês que nós vimos que é importante manter a temperatura corporal adequada para o bom funcionamento orgânico, né? Lembram que nós vimos que a temperatura ideal interna são de 37 graus Celsius, tá? E que quando ela aumenta, por exemplo, quando ela atinge os 41 graus, nós vimos que o indivíduo é susceptível a ter convulsão, tá? Aos 43 graus, as nossas células começam a morrer. E, ao mesmo tempo que temperaturas mais baixas, né? Na faixa dos 34 graus, nós também já temos morte celular. Então, é importante a gente lembrar, né, da necessidade de manter-se a temperatura corporal, né? Nós vimos, inclusive, semana passada, na hora que eu iniciei a unidade 4, eu chamei a atenção de vocês de algo que vocês vão estudar lá na morfa do sistema imune, que é quando nós apresentamos a vocês os sinais cardinais da inflamação. E aí, nos sinais cardinais da inflamação, contém calor, que é a febre, né, que é esse aumento de temperatura corporal, o rubor, que é a vermelhidão, tá? Nós temos sensação dolorosa, que é o que nós vamos estudar hoje, até por isso que eu estou chamando a atenção, tá? Nós temos edema, que é quando tem aquele inchaço, né? Então, é o que nós denominamos de edema. E perda de função. Então, por que eu estou relembrando em relação a isso? Porque semana passada nós falamos sobre a febre, que a febre nada mais é do que uma resposta do nosso corpo ao aumento da temperatura. Na verdade, o nosso corpo, ele aumenta a temperatura, já que ele dá um retorno como se nós estivéssemos com frio, né? Então, é um processo também de defesa, onde o aumento da temperatura, imagina-se que seja também, naquele momento, protetor, uma vez que vários micro-organismos também não se mantêm bem, né, em desenvolvimento em temperaturas mais altas, tá bom? E aí eu chamo a atenção de vocês que hoje nós vamos estudar o segundo sinal cardinal, que são as sensações dolorosas, tá bom? Então, só para contextualizar aqui vocês, e só tem uma coisinha que eu queria completar, porque sinceramente eu não me recordo de ter falado com vocês semana passada. Na hora que a gente fala de temperatura, e é algo que inclusive a gente vai ter oportunidade de destacar na quarta-feira, porque nós vamos estudar a anatomia feminina, né? E a fisiologia também. Tem uma coisa que liga essas duas disciplinas, que é o aumento da temperatura nossa feminina. Existe esse aumento de temperatura, tá? Quando a gente está no período fértil. E se a gente engravida, essa temperatura ela mantém-se um pouquinho mais elevada. É um acréscimo de 0,5 grau Celsius, tá? Mas é interessante porque ele se mantém. Se a mulher não engravida, a temperatura logo abaixa, né? Volta aos 37. E se ela realmente manter-se grávida, ela engravidar, durante toda a gestação ela vai ter uma temperatura um pouquinho mais alta, tá? Um pouquinho mais elevada. Mas é interessante porque isso é uma característica que rege, né, dentro da temperatura corporal. E aí depois a gente contextualiza com a fisiologia feminina, tá bom? Bem, então vamos. Eu vou iniciar aqui perguntando a vocês, o que vocês acham que seja dor? Me digam, o que é dor? Quero ouvir vocês falando, estou com saudade. O que é dor? Meu Deus. Algo desconfortável no meu corpo. Pedro, isso, algo bem desconfortável. Concordo com você, Pedro. Dor é algo que ninguém gosta de sentir, né? É algo desconfortável, como você falou, né? De fato, gera um desconforto, gera uma sensação que vocês vão ver o que a gente fala, que dor é uma sensação avessa, ou seja, contrária à sensação de prazer. Então, ao passo que o prazer
nos confere alegria, satisfação, plenitude, sensação dolorosa nos dá uma sensação de tristeza, de desconforto, né? Ela realmente interfere muito no nosso dia a dia. Fala a verdade, quando a gente tem qualquer coisa que venha nos incomodar, né? Por mais sutil que seja, uma unhazinha encravada, um dentezinho que está começando a doer, porque eu nem falo até começando, porque quando o dente dói, dói mesmo, né? Pequena situação, uma cefaleia, aquela dorzinha de cabeça, aquele incômodo. Tipo, eu lembrei aqui do senhor meu pai. Meu pai fala assim: minha cabeça está querendo doer, né? Ou seja, aquela sensação leve de desconforto já existe, né? E isso muitas das vezes já é o suficiente para nos deixar chateados, ou quantas vezes, né? Quantas vezes a gente ali no nosso dia a dia, a gente não chega perto de uma pessoa e fala assim: ô fulano, o que que tem com você? Hoje você tá diferente? Porque às vezes até na maneira da pessoa nos cumprimentar, a maneira da pessoa falar, a gente já percebe que ela não tá muito legal. E às vezes ela possa chegar e falar que o que ela tem eu tô com uma dorzinha de cabeça, eu tô com, nós mulheres, né? Não, eu tô com uma cólica, uma coisa, um desconforto que não precisa ser necessariamente muito intenso, mas já de fato, né, incomoda e tira a nossa graça, né? Então é isso que eu vou mostrar a vocês, o estudo da dor, né? Que é de fato uma das sensações, né, de desconforto que ocorre no nosso organismo. Ela ocorre na maioria de todos os processos patológicos, elas conferem dor, sensação dolorosa, né? E eu vou pegar o gancho do Pedro. É algo que eu acho que não é muito interessante, não, desconforto. Concordo plenamente com ele. Agora, esse desconforto, né? Tanto é que na hora que eu procurei aqui imagens para dor, né? Me veio isso. Eu acho que de alguma forma, essa situação aqui é até martelante, né? Ela é bem ilustrativa, porque de fato é algo que nos incomoda, né? Algo que nos remete a uma sensação de desconforto, que realmente nos acompanha, né? Muitas das vezes a gente até quer realizar as nossas atividades normalmente, mas a gente não consegue esquecer que tem algo que não esteja legal, né? Embora isso tudo seja mais plena verdade, eu sou obrigada a falar com vocês que a dor é uma sensação protetora, tá? É protetora porque nós estamos tendo a oportunidade. É um aviso que o nosso organismo nos dá, tá? Quando algo está doendo, na verdade ele está querendo te falar o seguinte: olha, aqui existe alguma coisa que não esteja legal. Aqui existe alguma coisa agredindo, né? Quer seja, às vezes, algo, né, que você se machucou, algo que esteja apertando, enfim, alguma dificuldade vascular, nós vamos ver adiante, né? Existem vários os motivos que possam causar danos às nossas células e, consequentemente, acionar uma via dolorosa, tá bom? Então, isso que eu vou mostrar a vocês. Peço a vocês, né, que participem, afinal de contas, todos nós, né, temos a sensação dolorosa há momentos e isso é necessário, na verdade, tá? O que nós temos? Como eu falei com vocês, embora seja muito ruim, a sensação dolorosa, ela é protetora, porque ela me avisa que algo não está legal. Por exemplo, quem tem esse hábito, né, eu particularmente tenho muito desse hábito, que é sentar sobre a própria perna, né? Repare que essa posição aqui é uma posição que muitas vezes a gente às vezes até utiliza, mas ela prejudica a vascularização da perna, né? Então, com isso, ela tende a gerar a médio prazo uma sensação dolorosa. Nossa perna começa a, inclusive, ter um formigamento, né? Que é um sinal característico que realmente dá um desconforto, vai te gerar um desconforto, mas é interessante porque eu até gosto dela como exemplo, porque ela é bem clássica. Porque quando a gente se senta nessa posição, eventualmente a gente até esquece que a gente está nessa posição.
O que a gente vai lembrar é justamente quando a perna começa, né, a ficar com formigamento, a ter uma sensação dolorosa. Ou seja, é um bom exemplo para te mostrar que o nosso corpo, através da sensação de dolorosa, nos lembra de que algo não esteja legal. Então, quando a gente está nessa situação, a gente muitas vezes esquece e o que vai nos remeter a mudar de posição, a levantar, a fazer o estiramento da perna, a contribuir, né, para inclusive uma massagem local para estimular a vascularização, vai ser justamente nosso próprio organismo. Então é uma resposta do meu corpo frente a algo que não estava muito legal. Né? Então eu acho que isso é um bom exemplo para todos nós, porque é um exemplo bastante simbólico, que acredito que já tenha acontecido com todos nós, né? E que nós conseguimos, de fato, nos remeter, nos lembrar dessa situação, muitas das vezes acionado pelo nosso próprio organismo, tá? E assim, da mesma forma, quando a gente vem a ter sensações outras dolorosas em outras regiões, está nos avisando de que alguma coisa não está legal, tá bom? E é muito importante isso porque é ter a oportunidade de mudar a via, tá bom? Então, olha só como aquilo que a gente falou, a dor é uma percepção de experiência sensorial, a gente acaba sentindo, né? Sensação dolorosa, é uma sensação que a gente fala nociceptiva. Nociceptiva é aquilo que eu falei com vocês, é algo que seja nocivo, avesso ao prazer. Bom, enfim, afinal de contas, na maioria das situações, né, acredito que é muito raro, né, quem eventualmente possa encontrar alguma fonte de prazer sentindo dor, né? Existe para tudo nessa vida, mas a gente sabe que não é a maioria de forma alguma, tá? As dores que nós sentimos, elas possam ser classificadas em duas categorias, tá? São as nociceptivas, que são aqueles estímulos dos quais nós temos aqui no nosso dia a dia, de repente me machuquei, algo que pontual que está, né, me agredindo, ou algo que caiu e machucou o meu tecido, tá? Agora, existe também uma que nós denominamos de neuropática. A dor neuropática, ela na verdade aparece associada a algumas alterações no sistema nervoso central, tá? Então, ela acaba causando prejuízos às terminações nervosas e aí, consequentemente, podendo, né, possibilitando a categoria de dor denominada de neuropática. A grande maioria das dores nossas ali no dia a dia são nociceptivas, tá bom? Bem, e a dor, né, ela possa ser classificada em dois tipos. Quais dois tipos? Nós temos uma dor aguda, que eu vou apresentar a vocês, e uma dor crônica. A dor aguda é aquela breve, é aquela pontual, é aquela que, inclusive eu coloquei aqui, né? É aquela dor em agulhada. Sabe quando uma criança fala, mãe, a vacina vai doer? A gente fala, não, minha filha, é só uma pitadinha, como se fosse uma formiguinha picando, né? Bem, sabe aquela leveza? Aquela situação em agulhada? Essa é uma dor, né? Uma dor caracterizada como aguda, tá? Ela aparece porque logo como reflexo de uma lesão, né? Algo igual aqui no caso, algo que perfurou, né? E além de tudo, com essa perfuração ainda tem a liberação de material químico aqui, que acaba muitas das vezes, né, me incidindo a uma sensação dolorosa, tá bom? Só que o que acontece com a dor aguda? Da mesma forma que a gente vai ali e vacina e dói um pouquinho, a tendência é que ela depois suma, né? Que você não tenha mais essa sensação dolorosa, tá? Que ela, na verdade, ela tende a demorar relativamente pouco tempo. Logicamente que nem tudo é igual uma agulhada, sim, mas ela tende a não exceder muito, nem muito além de, né, algumas horas. Por que eu falo disso? Porque a dor crônica é uma dor duradoura. A dor crônica é uma dor que nós denominamos aquela dor que se mantém. Sabe aquelas pessoas que falam assim, nossa,
Eu tenho dor de cabeça sempre. Seria uma cefaleia crônica, ou seja, algo que se mantém, algo que é uma coisa mais constante na vida daquela pessoa, tá? É uma dor que nós denominamos de persistente. Inclusive, essa dor é clássica da dor de angina, que é a sensação dolorosa no peito, né? Eu chamo a atenção de vocês. De uma maneira geral, a dor crônica, ela é mais severa, porque ela tende a gerar um desconforto. Muitas das vezes mais sutil, mas como ela é duradoura, ela possa promover, estar ali ocasionando em função de algo, né? De um agravo tecidual que se mantém. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as dores crônicas, tá? Uma vez, se você é daquela que queixa-se, né, de uma dor que se mantém sempre, vale muito a pena procurar um médico, vale muito a pena uma análise, né, para ver se aquela sua sensação de desconforto que está se mantendo, o porquê dela. Toda sensação dolorosa tem uma causa, né? E a gente precisa identificar por quê. Tem muitas vezes que as pessoas, né, às vezes negligenciam sensações dolorosas que estão se mantendo, e às vezes elas seriam um ótimo sinal se você tivesse recorrido a tempo e, logicamente, né, a oportunidade de socorro. Tá bom? Então é muito importante essas categorias, a gente observar essas variações, tá? Porque no nosso dia a dia, embora eu concorde, né, aquilo que a gente falou, é péssimo sentir dor, mas tem muitas pessoas que falam assim, eu já até acostumei. Não, a gente não deve acostumar, nós precisamos de verificar o porquê daquilo e, consequentemente, tentar evitá-lo, tá bom? Então, é muito importante isso, chamar atenção, porque isso é muito constante, né, nas observações, quando a gente fala desse assunto, as pessoas, muitas das vezes, elas dão ali o relato e comentam, eu já acostumei. Não, dor crônica, ela deva ser identificada e tratada, tá? Obviamente, precisa de avaliação clínica para isso. Eu coloco aqui para vocês, afinal de contas, nós possuímos, né, terminações nervosas dispersas pelo nosso corpo, na periferia da nossa estrutura corporal. E nós temos receptores para várias situações, né? Percepção de tato, pressão, essa daqui parece uma arvorezinha, né? É o receptor para justamente para sensações dolorosas, tá bom? Então, reparem vocês, dentro desses receptores, né? Nós temos um específico para a sensação dolorosa. E isso é importante porque são justamente essas terminações nervosas que nos permitem ter comunicação com o meio. Se vocês chegarem perto de mim e me der daquele beliscãozinho fininho, não só pela sensação dolorosa, o desconforto que eu vou sentir, mas eu vou ter a oportunidade daquele momento, de avaliar que aquele indivíduo também está com a intenção de me prejudicar, está com a intenção de me machucar. Então, isso é muito importante, né? A capacidade dessa percepção, tá? Então, eu consigo avaliar não só a intensidade daquela sensação dolorosa, mas também, inclusive, de que aquilo, mesmo que eventualmente não seja tanto, mas valeu muitas vezes pela intenção, né? Já nos remete a uma situação que possa até falar assim, ó, não está doendo necessariamente muito, mas essa situação ela não deva se repetir. Por quê? Ela possa de fato me machucar e ser lesiva ao meu organismo, né? Então, essa capacidade ela é muito importante. Eu vou colocar aqui para vocês como é que o nosso organismo consegue mandar essa mensagem de sensação dolorosa. Volto aqui só para chamar a atenção de vocês, né? Nós temos essas terminações nervosas dispersas pelo nosso organismo, e é justamente essa terminação nervosa, né, essa célula associada ao sistema nervoso, é que vai ser capaz de captar essas informações externas, né? Então, imagine que eu estou aqui, seria minha superfície de pele, e de repente eu encosto
de uma maneira intensa ali num ferro extremamente quente, né? Então eu vou receber um estímulo nocivo. Como é que o meu organismo vai conseguir ter essa percepção de que aquela situação está me dando uma sensação dolorosa? As terminações nervosas, elas captam essa informação e elas, né, desse processo de dissipação da informação, vai fazer com que este neurônio, com que essa célula nervosa, vá liberar o que nós denominamos de substância P. É um neurotransmissor, né? E aí essa substância, ela vai ser repassada ao meu corpo. Como assim? Vai ser repassada aos interneurônios, ou seja, aos neurônios de comunicação, e desses, por sua vez, vão enviar essa mensagem, vão propagar essa mensagem às demais células nervosas, né? Inclusive até chegando à minha região do sistema nervoso central no cérebro superior, na regiãozinha específica do tálamo, que é uma areazinha que é referente às nossas emoções, tá? E ao córtex somatosensorial, que é o local onde nós conseguimos, de fato, ter a conotação e a localização de sensações dolorosas. Então, eu quero só que vocês percebam, e aqui eu nem estou entrando necessariamente no contexto do sistema nervoso, estou chamando a atenção de uma maneira básica, né? Porque eu sei que vocês vão entrar em detalhes, eu sei que vocês vão estudar isso adiante, tá bom? Eu só quero que vocês percebam de uma maneira bem básica o que acontece. Existe um estímulo nocivo, que possa ser ele qualquer estímulo. Eu caí, machuquei, um ferro quente, um ácido, alguém que me beliscou, né? Um tapa, enfim. Sabe quando a gente bate, né? Bate alguma coisa ali na mesa, na quina da mesa, e fala assim, nossa, que dor, né? Tem hora que a gente vê, a gente até fala, não, vê até estrela, né? Então, assim, qualquer que seja o estímulo nocivo, ele vai ser captado pelas terminações nervosas, os receptores de dor. Eles vão propagar essa informação liberando uma substância P, e essa substância P será propagada para outras células nervosas, para outros neurônios. E essa informação, então, vai chegar no meu sistema nervoso central, onde vai haver a tradução dessa informação, tá? E aí, reparem, eu chamo a atenção de vocês, que quando a gente até não fala, não, fulano hoje tá com um semblante triste, tem alguma coisa com ele. Aí a gente conversa, fala assim, não, hoje eu tô com uma dor, até fala, né? Tá acontecendo isso, aquilo, tô com uma dorzinha que tá me incomodando o dia todo. Por que eu estou falando disso? Porque nós sabemos que quando a gente está com sensação dolorosa, ativa realmente nosso humor, né? Nosso bem-estar, nossa capacidade de estar de bem com a vida. Então acaba que isso interfere e a gente tem aquela sensação de estar mais triste, né? Por quê? A sensação das nossas emoções. E essas emoções, sensação dolorosa, ela nos remete a sensações de desconforto e, consequentemente, né, aquela atuação mais discreta, né? Você nem necessariamente quer mostrar para todo mundo que você não tá legal, não, mas ao mesmo tempo isso não tem nem como esconder, né? Você acaba, as pessoas mais próximas, conseguindo perceber que por mais que você às vezes está se esforçando, você não consegue, né? Ser tão sorridente, ser tão amável, estar tão leve, né? Porque de fato a percepção de dor interfere na nossa capacidade, né? De alegria, tá bom? Uma coisa importante é o seguinte, nós sabemos que nós temos inclusive medicamentos que eles cortam a nossa sensação dolorosa, né? Ou, por exemplo, nós temos anestésicos que vêm interromper essa transmissão dessa informação dolorosa. Então, na verdade, o que acontece? É o que a gente denomina de via analgésica, que é a via onde nós teremos o corte da informação da sensação dolorosa. Reparem, existe o estímulo nocivo da mesma forma, aconteceu o evento da mesma maneira.
eu tenho as terminações nervosas e, particularmente, aqueles receptores dolorosos, né? Eles vão captar essa informação do estímulo nocivo, isso vai ser propagado ao longo da célula, né? Que é até a estrutura de axônio, enfim, mas vocês vão ver isso mais adiante em detalhes. E aí o que acontece? A via analgésica, aquela substância opioide, ela age sobre essa terminação nervosa, essa célula nervosa. E a partir do momento que ela age sobre essa célula nervosa, ela vai inibir com que essa célula ela libere substância P. Então, se vocês observarem aqui, ó, nesse slide, vou até chamar a atenção aqui para vocês verem, o autor colocou aqui para gente, né, esse sinalzinho negativo, ou seja, não tem a liberação dessa substância P. Se não tiver a liberação dessa substância P, nada vai ser levado ao meu sistema nervoso central. Consequentemente, não vai haver a leitura de dor, né? Se a gente voltar aqui, ó, olhem, aqui eu tinha um sinalzinho de positivo, mostrando pra gente que essa célula estava liberando a substância P, tá? Então, são duas vias aqui, uma que é a via de dor e uma que é a via analgésica. A via analgésica é justamente essa, quando eu tenho uma interrupção da informação de dor. Então, por esse intervalo de tempo, embora tenha havido o estímulo nocivo, o meu organismo não haverá, né, a leitura de dor, tá? Então, isso acontece, existe, né, uma via para bloquear, de fato, né, a transmissão desses impulsos de dor, tá certo? E isso ocorre aí conosco. Logicamente, a partir do momento que a substância opioide, ela parar de fazer efeito, parar de agir sobre essa terminação nervosa, ela tem tudo, né, uma vez acontecendo, persistindo o estímulo nocivo, tem tudo para agora liberar a substância P. É por isso, por exemplo, que depois de um determinado tempo, né, de um medicamento que eu tomei para dor, eu começo a sentir dor. Por quê? O estímulo mantém-se, as terminações nervosas, elas existem. E se porventura não tiver nada impedindo, agora ela irá produzir a substância P, que vai se propagar pelo meu corpo, tá? Mas eu chamo a atenção de vocês, e aqui é muito importante a gente destacar algo. Não é correto tomar analgésicos por conta própria, né? A gente precisa de tomar esses medicamentos, mas principalmente com um protocolo médico. Por quê? Porque imagina-se que procurando ajuda médica, que aquele fugiu. Que o médico, né, possa ter avaliado adequadamente o que está se tratando. Inclusive, poder avaliar a intensidade do que você está relatando para ele, né? Que este profissional, era essa palavra que eu estava procurando, que este profissional possa, de fato, avaliar o que aquela sensação dolorosa está trazendo. Por quê? Não basta eu não sentir dor. É importante que eu iniba o estímulo nocivo. Por que eu estou falando disso? Porque quando por exemplo, essa dor, ela veio porque eu me machuquei, algo mais pontual, que eu consiga, né, identificar o que está causando a dor, menos mal. Mas há sensações dolorosas que, na verdade, elas não são tão fáceis assim de identificar a causa. Então, é necessário que seja avaliado por um profissional com experiência disso, né? Porque existem algumas sensações dolorosas que eventualmente possam indicar, por exemplo, o infarto, né? Existem algumas situações em que nós temos sensações dolorosas que possam indicar coisas sérias, inclusive prejuízo à nossa saúde, com possibilidade de, inclusive, agravo sério à saúde e acometimento de óbito. Então, é muito importante que as pessoas levem isso com seriedade, né? As dores, quando a gente vê assim, eu até imagino que vocês, ao observar, né, só em termos dessa imagem, já nos dá uma certa aflição, né?
aquela percepção de poder, né, machucar, ter ali um corte e o incômodo, né, que na verdade isso traz para a gente naquele momento. Então nós falamos que as dores elas são desencadeadas por estímulos, tá? Existem estímulos dolorosos mecânicos, por exemplo, aqui é um estímulo mecânico, né, algo que vai me cortar. De repente, algo que caiu na minha perna, né? Algo, sabe, é engraçado, às vezes a gente está segurando alguma coisa e ela cai na nossa mão. Aí ela vai cair de bico, né? Bem pontiagudo, bem no pé, bem em cima. A gente até fala assim, gente, tinha tanto lugar para cair, né? Ou tantas formas, até posição de se cair na minha pele e de repente caiu daquela maneira que vai causar mais dano, mais desconforto, né? Isso é uma ação mecânica. Existe também estímulos térmicos, até hoje eu já falei aqui, né? Dei como exemplo, encostar, por exemplo, no ferro quente, uma água quente cair sobre mim, né? Então, havendo uma alteração de temperatura, a temperatura pode promover em nós esses estímulos dolorosos e também substâncias químicas, né? Cai um ácido, de repente algo, né, que seja abrasivo, que caia na minha pele, enfim. E isso sem falar, né, da possibilidade interna. Que a gente fala assim, a gente imagina muito em exemplos que acontecem superficialmente, né, conosco ali no dia a dia e na nossa pele. Mas, na verdade, isso ocorre também em órgãos internos, né? Então, por exemplo, quando a gente, porventura, né, possa ali ter ingestas de medicamentos, substâncias químicas, né, que possam promover danos ao nosso organismo interno, tá? Tudo isso possa, de fato, causar estímulos dolorosos. É interessante destacar que sempre quando a gente tem sensação dolorosa, a gente percebe, né, que existem algumas substâncias que elas estimulam os nossos receptores dolorosos. E são vários, né? Serotonina, histamina, potássio, acetilcolina e principalmente bradicinina. De todos os componentes químicos, bradicinina, eles já, do ponto de vista de pesquisa, já identificaram ser a principal substância relacionada às sensações dolorosas, tá? Inclusive, eles fizeram um teste de injetar, imagina, uma pele íntegra, saudável, sadia, tá? E eles injetaram essas substâncias. E eles verificaram que quando tem a injeção de bradicinina, é quando o indivíduo sente maior intensidade de sensação dolorosa, tá? Eles também fizeram o experimento de se verificar por que a gente sabe que o quente possa me conferir dor. Isso a gente sabe, né? Mas de uma maneira geral, a partir de qual temperatura que eles consideram que seja já uma temperatura que nos confere sensação dolorosa. Então, eles verificaram que, em média, na grande maioria das pessoas, a temperatura aos 45 graus Celsius é a temperatura pela qual a gente já tem sensação dolorosa, um desconforto real, tá? Então, essa característica de temperatura, eles acreditam, e isso não significa que seja obrigatoriamente igual para todo mundo, mas na maioria dos indivíduos, as temperaturas que começam a nos conferir sensação dolorosa é a partir dos 45 graus, tá? Uma coisa que é muito importante também, gente, é destacar que a isquemia causa dor, né? E o que vem a ser isquemia? Chama atenção, coloquei essa imagem aqui, né? Nos remete ao coração, e particularmente o autor que está mostrando pra gente, que ele deu um zoom numa artéria coronária, tá? Que são as artérias que conferem fluxo sanguíneo para as células cardíacas, né? Para o miocárdio. Bem, o que isso tem a ver com o que a gente está vendo aqui? Olhem só, percebam vocês que o autor está mostrando para gente que dentro desse vaso sanguíneo existe, né?
é um bloqueamento a partir de uma estrutura aqui, ó, de um trombo que foi formado na parede desse vaso. Então, olhem, para a passagem do sangue, eu tenho uma passagem aqui mínima de sangue, porque existe de fato, né, uma obstrução, e isso vai gerar na proximidade desse vaso uma diminuição ou até mesmo ausência de oxigenação. Então, a gente fala que nesse local ocorreu uma isquemia, porque o fluxo de sangue ele acabou sendo prejudicado e, consequentemente, as células ao entorno começam a ter diminuição, né, da presença de oxigênio. Isso é muito danoso e isso promove sensação dolorosa. Por exemplo, essa é uma situação que gera angina, né? Dor no peito e posteriormente podendo culminar com infarto do miocárdio, tá? É muito importante a gente destacar isso. A diminuição da oferta de oxigênio é algo muito sério para as nossas células, e tal ponto de que, a partir do momento que eu tenho uma diminuição da oferta de oxigênio e nutrientes, as células começam a morrer e dá essa sensação dolorosa, tá bom? Foi quando é o exemplo máximo de quando eu falei com vocês, de que o nosso organismo, né, diante de uma sensação dolorosa, ele tem a oportunidade de, se uma vez ele procurar o médico, dele ser avaliado, e às vezes isso ajuda a salvar muitas vidas, né? Eu não sei se vocês ouviram nessa época que nós estamos vivenciando agora, né? Com a situação da pandemia, onde as pessoas estão evitando ao máximo sair, principalmente ir ao médico, né? Porque às vezes você sai com uma determinada queixa e possa ser que no caminho você acaba contraindo, né, o vírus e enfim. O fato é que, por que eu estou falando disso? Porque eles estão destacando muito para as pessoas terem cuidado, porque a vida continua. Inclusive, as ocorrências de infartos, prejuízos à saúde, todas as demais doenças, embora nesse momento a gente não fale tanto, todas elas estão aí, ocorrendo e sendo motivo de atenção, né? E aí, o que eles destacam, e que eu acho que um contexto que vale a pena aqui falar, é que às vezes muitas pessoas estão, às vezes, sentindo sensações de desconforto, estão com algumas queixas clínicas, mas com essa característica de não ter oportunidade, né, ou receio de procurar o médico nesse momento, vai protelando, achando que dá para esperar, e às vezes possa ser uma situação mais severa, né? E aí é a ocorrência do infarto e nem sempre, né, com a possibilidade de recuperação. Então, por isso que é muito importante destacar. Então, de uma maneira geral na população, né, dependendo das manifestações clínicas, dependendo das queixas clínicas, não negligencie, não, tá? Não só para nós, mas isso vale para nós, imaginar a gente ali no ambiente doméstico, né, conversando com os nossos parentes, podendo trocar ideia e podendo, muitas das vezes, chamar atenção. A vida continua, as casuísticas, né, de gravidade dos outros órgãos também, então que a gente nunca pare, né, de imaginar na possibilidade de uma necessidade de uma atenção especial, né, no caso dessas severidades maiores, a gente precisa, logicamente, de atendimento médico de urgência, tá? A isquemia, né, que é essa diminuição da oferta de oxigênio, ela possa, inclusive, levar essa sensação dolorosa até mesmo no nosso dia a dia, não só numa situação patológica, mas se a gente imaginar que com a atividade física, acho que a gente já teve até a oportunidade de falar aqui, acho até que foi na outra disciplina, se não me engano, mas, por exemplo, fazendo muita atividade física, eu vou gerar um desgaste, né, desgaste muscular.
Lembra que a gente estava falando sobre fadiga, né? E a partir do momento que o indivíduo exercita muita atividade, consequentemente, ele acaba havendo a produção maior de ácido lático. E aí isso gera uma fadiga, um cansaço muscular e a sensação dolorosa, o que é muito sinal de que você está chegando ao seu limite, né? É muito importante também, porque a gente fala de sensação dolorosa em situações patológicas, mas há momentos que ela possa ocorrer em virtude ali do nosso dia a dia, né? Fadiga, principalmente atividade física extenuante, todos nós precisamos, a gente já teve a oportunidade de comentar isso, todos nós precisamos de respeitar nossos limites fisiológicos, então é muito importante isso, tá? Quando você começa a sentir essas sensações de fadiga, de sensações dolorosas, é indicativo de que você, de fato, né, precisa dar um tempo, precisa diminuir o ritmo, tá? Porque, de alguma forma, metabolicamente, não está adequado, né? Aquela atividade para você está chegando ao limite, tá? É muito importante, de uma maneira geral, nem todo mundo aqui sente dor da mesma intensidade, né? É muito comum a gente falar assim, nossa, mas fulano, não, fulano, a gente até fala de uma maneira pejorativa, né? Fulano é mole demais, tudo tá sentindo dor, né? Mas não é assim, não significa necessariamente que seja só porque ele quer ou que ele tá fazendo manha, mas por quê? A nossa resposta à dor, realmente ela varia. Existe essa variação fisiológica, né, corporal, das quais nós precisamos de respeitar, tá? Pergunto a vocês, de uma maneira geral, quem que vocês acham que seja mais resistente à sensação dolorosa? Jovens ou idosos? E agora eu quero ouvir a voz de vocês. O que vocês acham? De uma maneira geral, quem é que eventualmente é mais resistente à dor? O idoso. Sim, Pedro, idoso. Mais alguém? Eu acho que é Alguém o acha jovem. diferente? Você acha que o... Acho que é o jovem. O idoso, eu acho que ele sente mais dor que o jovem. Por causa da idade, ou então por causa de outras enfermidades também que já existem, né, no idoso. Tá. Aí quem falou agora foi quem? Eu acho que perdi aqui. Eu, Larissa. Oi, Larissa. Eu vi Larissa, acho que Graziela, Matheus, enfim, todos vocês falaram aí. Deixa eu pegar os comentários de vocês e vamos destrinchar isso, tá bom? Olhem só. Na hora que você falou, Larissa, mas o idoso queixa muito, né? Eu até, nesse ponto de vista, eu concordo. Muitas das vezes, na hora que a gente chega na casa dos nossos avós, na hora que a gente vai conversar, aí ele chega e fala assim, tá bom, vó? Tá não. Tá com dor nisso, tá com dor naquilo, tá com dor no outro, né? Ok, muitas das vezes, eles queixam, sim, concordo. Mas, por outro lado, olha só, não quer dizer que eles não tenham queixa clínica, mas que possam vir, às vezes, ser mais resistentes, principalmente quando nós temos situações dolorosas reais. Olhem só, às vezes um idoso, ele possa, às vezes, estar até numa fase terminal de uma situação crítica e que confere a ele dor. Mas ele tá ali sentindo dor e resignado. Ele fala que tá com dor, ele queixa, mas ele tá ali de alguma forma resignado e mantendo. Quem já acompanhou, por exemplo, um recém-nascido e ali aqueles primeiros meses de vida, onde você de repente vê a criança em cólica. Gente, sempre quando eu falo isso em sala de aula, me remete aos bons, velhas décadas passadas, quando o senhor, meu irmão, que eu sou a irmã mais velha, quando o senhor, meu irmão, estava com cólica, ele tinha meses de vida. Gente, eu lembro que teve uma vez que eu cheguei, na minha época era grupo, cheguei do grupo,
Na minha casa, meu irmão estava chorando um tanto que eu entrei em desespero. Eu falei, minha mãe, ele vai morrer? Porque ele estava, imagina, criança, né? Ele estava esgoelando, parecia que a casa ia abaixo, com aquele bendito chorando, aquela intensidade. Aí a minha mãe, naquela calma, não, você fica calma. Ele tá com cólica e vai passar. Bem, por que eu estou falando disso com vocês? Porque, respondendo à pergunta que eu fiz, o indivíduo mais idoso, ele é mais resistente no sentido de que ele às vezes está passando por situações dolorosas, de fato, muito intensas. Ele sente dor, mas de alguma forma ele se mantém mais resignado. O recém-nascido, o mais jovem, igual a criança, não seja um recém-nascido, não. Caiu, ralou o joelhinho. Gente do céu, aquilo ali parece que é o fim do mundo. Você olha para a criança, ela está de fato em lágrimas, né? Arrasada. Por quê? E aí vem a explicação, porque logicamente a reação à dor ela é variável de indivíduo para indivíduo, mas de uma maneira geral, nós acabamos sendo um repertório das nossas sensações dolorosas. Então, quando você pega uma criança, um recém-nascido, ou uma criança, né, mais jovem ali, aquele pequeno agravo que aconteceu com ela, para ela, muito intenso, ela vai reclamar demais. Por quê? São as primeiras dores que ela está sentindo. Só que ao longo da nossa vida, por mais que não seja, né, o ideal, a gente não quer sentir dor, mas reparem, dentro dos indivíduos mais saudáveis possível, a gente tem um longo repertório de dor. Quantas vezes a gente não teve agravos e nos deu, né, aquela sensação de desconforto e de dor? Então vai chegando um tempo, vai chegando uma forma, né, que de alguma forma o nosso organismo, ele tem aquele acúmulo e a gente vai se tornando um pouco mais resistente, tá? Nesse sentido. Não significa que a pessoa não sinta dor, mas significa que mesmo em situações muito intensas de dor, a pessoa ainda se mantém, né, de uma maneira mais íntegra, ela se mantém ali um pouco mais resignada, aguenta um pouco mais firme aquela situação de desconforto, tá? Então, dor também acaba sendo um repertório, e a gente vai tendo esse repertório ao longo da nossa vida, tá? Nós sabemos que, até chamei a atenção, né, a via analgésica, uma das vias analgésicas é, inclusive, de anestesia. Na anestesia, a gente tem a interrupção de levar aquela informação dolorosa para o nosso sistema nervoso central. Eu sei que para vocês, nesse momento aqui, né, esse desenho talvez não remete muita coisa, mas vocês vão, ao estudar a morfo do sistema nervoso, vocês vão ver que essa regiãozinha aqui, ó, é a regiãozinha do tronco encefálico, né? Região que a gente denomina mesencéfalo, ponte, bulbo, e depois a gente tem a medula espinal, que é por onde vai ser levada a informação, tá? Então, eles observaram que uma das vias, inclusive, de diminuição da sensação dolorosa é indivíduos que, ao longo dos anos, receberam pequenas doses de morfina, que com o tempo eles passaram a ser analgésicos, né? Eles começaram a ter um grau extremo de analgesia, ou seja, de realmente diminuição de sensações dolorosas, tá? Então, nós sabemos, existem várias substâncias que eventualmente possam, né, interromper, embora exista o agravo, mas interromper a liberação dessa informação para o nosso sistema nervoso central, ok? Aqui, como eu falei com vocês, inclusive aqui numa representação, ela é muito importante, né? Naquele momento, particularmente ali dos processos cirúrgicos, né? Afinal de contas, imagina, diante de uma cirurgia, cortes,
tratar ali dos órgãos internos, muitas das vezes fazer retirada, né, de tecido, então nós precisamos de ter essa via analgésica atuante. Logicamente, tem várias situações aqui, inclusive de indivíduos que mesmo com anestesia, eventualmente não tem, né, a diminuição, eles continuam a sentir sensações de desconforto, mas isso são casos extremos e bastante raros, tá? Vocês já ouviram, provavelmente, falar em dor referida. Inclusive, hoje aqui, na hora que eu citei para vocês, falei de infarto, existe um exemplo clássico disso aqui. Por exemplo, na hora que eu falei, gente, na hora que nós sentimos sensações dolorosas, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes eu acho que é uma coisa boba, mas possa ser algo mais sério, né? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar na mídia, porque eles propagam isso muito, que é importante de alertar as pessoas. Às vezes a pessoa acorda com sensação de desconforto, náusea, né? Dor no braço. E aí, na hora que a gente fala de náusea, as pessoas lembram muito dos problemas, do prejuízo ao sistema digestório, né? E muitas das vezes, quando a gente tem problema no trato digestório, a gente acha que foi alguma coisinha que a gente comeu, que não caiu bem, foi algo que não estava muito legal, né? E a gente acha que vai passar, ou é uma virosezinha. Então, assim, a gente sempre acha que aquilo está acontecendo, mas que seja uma coisa passageira e que não necessariamente seja muito importante, né? Por que eu estou falando disso? Porque náusea, dor nos braços, inclusive seguido de formigamento, são dores que possam ser indicativas de infarto agudo do miocárdio. Uai, Luciene, sim. Dor referida é quando a pessoa, às vezes, ela sente um desconforto, ela tem uma queixa clínica em uma determinada parte do corpo, distante do local onde de fato está acontecendo a lesão. Então é por isso que o conceito de dor referida é muito importante. Porque um bom clínico, ele consegue nos saber, né, na hora que a gente chega ali, na hora que a gente fala das nossas queixas, na hora que a gente apresenta a nossa queixa clínica, ele tem que imaginar dentro de um conjunto de informações, aí verificar faixa etária, por exemplo, se é um indivíduo hipertenso ou não, histórico familiar, ou seja, um conjunto de situações que ele possa imaginar que, por exemplo, aquele indivíduo esteja infartando. E numa possibilidade, solicitar exames, né? Exame de sangue, avaliar, fazer um eletrocardiograma, enfim. Fazer uma pergunta mais profunda para poder detectar, né? De fato, às vezes, se é que se trata de algo mais sério ou se é algo mais, né? Mais básico, algo que possa ser tratado de uma maneira mais fácil, tá? Então, dor referida é justamente aquela dor onde eu tenho uma queixa clínica, mas está longe do local, né? Onde de fato está acontecendo as coisas. Então, é muito importante saber, e muitas das vezes existe isso, essa queixa na superficialidade, ou seja, você queixa, né? Quer seja uma dor no braço, uma dor radiante, tá? Uma dor na região abdominal que se estende. Então, é muito importante que as pessoas não esqueçam de pontuar, não esqueçam de falar o que está acontecendo, né? Para o clínico e de valorizar, tá? Então, logicamente, isso é muito importante, porque a dor referida, ela existe e ela é objeto de confusão e muitas das vezes objeto de perda de tempo, né? Porque, na verdade, enquanto a pessoa está sentindo dor, e se ela não for identificada o motivo daquela dor, ela perde o tempo e às vezes na hora que vai ver é tarde demais. Eu particularmente tenho conhecida que ela infartou e foi fulminante, mas que depois, né, conversando com os familiares, eles comentaram, olha, ela estava com queixa
de desconforto na região torácica, de formigamento nos braços, há uns 2, 3 dias. Ela queixou, ela não valorizou, a família também protelou, né? Imagina, também acharam que isso ia passar e pronto. Ou seja, o organismo dessa senhora já estava avisando previamente, né? Muito provavelmente, ao longo, se pudesse ter voltado há 3 dias atrás, né? Quando dos inícios dos primeiros sinais, poderia ter tido uma internação, uma intervenção, uma desobstrução do vaso, né? E, consequentemente, evitar que fosse caminhar para uma situação fulminante, né? Então, por isso que é muito importante destacar para as pessoas esse cuidado, tá bom? Dor visceral é algo também muito importante de ser destacado. Por quê? Olhem só, quando a gente tem dor, né, na região abdominal, reparem, a gente não sabe direito onde que tá doendo, não? Fala assim, ai, tá doendo tanto. Aí a gente fala assim, tá doendo aonde? Aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. A gente aponta a região. Ninguém sai falando assim, está doendo o meu fígado, está doendo o meu estômago. A gente fala até aqui na região do estômago. Mas você não sai falando particularmente, tá doendo o meu pâncreas, tá doendo o meu intestino delgado. Não, a gente fala, a dor visceral é uma dor abdominal, é uma dor generalizada, tá? E isso não se faz por incompetência anatômica, não. Não é porque, é porque ele não sabe onde que tá, é por isso que não. A dor visceral, porque nas nossas vísceras nós temos terminações nervosas, obviamente, mas elas são proporcionalmente em menor quantidade. E ali o nosso organismo também, por exemplo, meu cérebro, ele não sabe definir precisamente aonde que inicia-se o intestino delgado, onde finaliza o intestino delgado, onde que está o esôfago, onde passa para o estômago. Não. Anatomicamente, a gente não tem o sistema nervoso, ele não me dá essa tradução. Então, no conjunto da obra, onde nós temos, né, uma dor visceral, que é uma dor radiante, que é uma dor na região abdominal, e não necessariamente. É lógico que essa dor diz muito, porque às vezes eu posso falar que é mais ou menos uma região, né? E ali, logicamente, estender para possibilidades, tá? Mas é muito importante isso ser destacado. É uma dor radiante que evade, né, os órgãos de uma maneira geral. Existem, eu acho até que eu já tive oportunidade, ao longo das nossas disciplinas, até de comentar isso com você, se não me engano. Que, por exemplo, o fígado, até quando a gente apresenta, né, o fígado lá no trato digestório, o fígado ele é um órgão considerado uma víscera invisível, insensível. O que vem a ser isso, né? Ele é insensível porque quando você, porventura, começa a sentir situações dolorosas mais pontuais e refere-se ao fígado, é porque esse órgão já teve muita perda fisiológica. Então, a gente custa ter uma sensação de desconforto pontual por agravo a ele. Por exemplo, vocês já ouviram falar em cirrose hepática, tenho certeza, né? A gente já comentou também. Cirrose hepática pode ser por vários motivos, onde o fígado vai perdendo a sua textura e, consequentemente, a sua função. A pessoa não sente dor. Mas eu sou super saudável, não sinto nada, né? Tá, mas isso não significa necessariamente que o fato de você não sentir nada é que não exista nada de diferente ou nada de anormal no nosso organismo. Por quê? No caso específico do fígado, ele é insensível. A região pulmonar também tá? Quando a gente começa a ter queixas de dor pontual, é porque também essa região já está muito afetada. Então, isso que é muito importante a gente destacar,
que às vezes a gente é muito vinculado, né, no nosso dia a dia. Aí eu não vou procurar médico não, porque não está doendo nada. Aí eu não vou procurar médico não, porque realmente não estou em desconforto nenhum. A gente tem que avaliar, é o conjunto da obra, existem algumas manifestações, alguns sintomas, algumas observações que vale a pena, independente de você não estar às vezes sentindo dor, mas possam ser indicativos, né, de que alguma coisa não esteja legal. E particularmente, né, ter às vezes a oportunidade de reparo ainda, tá certo? Por exemplo, existe o exemplo clássico que do indivíduo com fígado gorduroso, né? Bem, as células hepáticas estão tendo, que é a esteatose hepática, estão tendo prejuízos, agravos, elas estão sendo lesionadas por excesso de gordura. Só que você não vai sentir dor por isso. Isso não vai ser o que vai te chamar a atenção. Se você não fizer exames, não tiver um acompanhamento, não se detectar, a lesão ela vai persistir e muitas das vezes vai prejudicar de vez, né, a função do seu fígado, tá bom? E o grande problema é esse, depois que se descobre, aí pronto, às vezes é muito tarde, tá bom? Cefaleia, que quem é que de nós nunca ninguém queixou-se de cefaleia, né? Chamando a atenção, gente, que cefaleia é o termo técnico utilizado para a famosa dor de cabeça, tá? Que normalmente fala, tô com dorzinha de cabeça, tá me incomodando, nossa, tô desde ontem com dor de cabeça, enfim. A gente, com certeza, a gente já falou e já ouviu isso, né? A cefaleia é um tipo de dor, inclusive um tipo de dor referida, porque ela é indicativa, ela também possa ser indicação de que alguma coisa está acontecendo de diferente, né? Inclusive a posição, eu coloco aqui para vocês perceberem isso. É importante, não sei se vocês já perceberam isso. Quando a gente vai ao médico e fala com ele que a gente está com dor de cabeça, né? Normalmente ele pergunta, aonde dói? Né? Por quê? Porque isso é importante. Eu vou voltar aqui. Aonde dói, ela é importante. Se a sua sensação de queixa clínica está na região, né, do osso frontal, do esfenoide, enfim, na região dos seios paranasais, esse é um indicativo de sinusite, né? Se a gente recordar, a gente chegou a mencionar isso, né? Bem, então aqui, ó, é uma situação, né? Na hora que a gente estudou lá, não sei se vocês se recordam, quando nós estudamos os ossos, eu falei para vocês os ossos pneumáticos, e que nessa região é a região onde a gente tem os seios paranasais, onde pode haver acúmulo de secreção. E esse acúmulo de secreção possa promover sinusite, né? E a gente realmente, com sinusite, a gente fica um mal-estar generalizado e é muito tendencioso a gente queixar, né, de cefaleia nessa região, tá bom? Bem, quando a indivíduo tem a cefaleia clássica, né, é quando ela existe uma sensação dolorosa de desconforto em um único lado do corpo, e particularmente no olho, tá? Quando o indivíduo tem a cefaleia por tensão, não sei se vocês já ouviram falar isso, né? Tensão. Esse nome é sugestivo porque eles falam que é como se tivesse alguma coisa pressionando a nossa cabeça, tá? A cefaleia por tensão, ela faz com que a gente tenha uma queixa clínica em toda essa região do osso frontal, tá? Inclusive, a gente possa vir até essa cefaleia de tensão, por exemplo, as meninas, quando vocês apertam muito, fazem um rabo de cavalo e prendem muito fortemente o cabelo. Aquilo vai tensionando, aquilo vai pressionando. E às vezes a gente chega, né, no final da tarde, assim, nossa, eu tô com uma dorzinha de cabeça, tá incomodando? Às vezes a gente nem tem a percepção disso, né? Mas algo que pressionou, que tensionou e possa ter gerado essa dor de cabeça. Se você agora relaxar um pouquinho, tirar, né, esse rabo de cavalo e ficar-se agora mais leve,
tende a naturalmente passar esse desconforto, tá bom? E outra queixa muito comum, que acredito que grande parte de todos nós, né, já tivemos ou temos, que é a enxaqueca. Qual que é a diferença? Como distinguir a enxaqueca das demais queixas? Primeiro, a enxaqueca, ela normalmente compromete uma área inteira da sua face, né, seja ela direita ou esquerda, e inclusive na enxaqueca o indivíduo tende a ter queixas, fotofobia, né? Ou seja, fobia à luminosidade. Normalmente, quando a gente está com enxaqueca, a gente tem algumas alterações visuais. E se a gente procurar um ambiente mais escuro, ele te dá um certo conforto, tá? Existe uma diferença. Os rapazes, eles tendem a ter queixa de enxaqueca mais jovens, tá? Por exemplo, o menino, né, de uma maneira geral, ele às vezes está pequenininho, ele queixa de enxaqueca. E já nós, mulheres, temos a tendência de ter queixa de enxaqueca a partir da adolescência. Vou distinguir por que dessa variação. A enxaqueca, ela pode ser promovida também por questões alérgicas. Então, às vezes, um menino, né, ali ainda na fase infantil, tem queixa de enxaqueca, às vezes vinculada a algum tipo de alergia alimentar do qual às vezes ele tem e que nem percebe, nem imagina, tá? Por outro lado, a enxaqueca também pode ser promovida hormonalmente. E no caso específico a nós, fêmeas, somos mais tendenciosas a ter enxaqueca por questões hormonais. Então, é por isso que na maioria das vezes, isso nunca é 100%, né? A gente não possa generalizar nada, mas de uma maneira geral, o que acontece? Os meninos começam a ter queixa de enxaqueca um pouco mais jovem, na fase infantil, mas isso tende a passar com o tempo, tá? Se resolver e passar, sem maiores complicações, na maioria das vezes. E nós, fêmeas, temos a queixa de enxaqueca a partir da adolescência. Mas essa queixa clínica, muitas das vezes, vai se manter conosco ao longo da nossa vida reprodutiva, tá? Por ser uma questão hormonal. Ou seja, até nisso, gente, até na enxaqueca, meninas. Nós ali, a gente abraça a causa e não larga, não, né? Reparem, não que seja essa uma verdade absoluta, não que os rapazes não possam vir a ter queixa, né, agora, de enxaqueca, não é isso. Mas, analisando-se de uma maneira geral, a perspectiva é de que as fêmeas tendem a ter mais queixas, né, ao longo da vida, porque, do que se refere à variação hormonal, nós estamos sozinhas, né? Porque como tem variação hormonal no corpo feminino, né? A gente sabe disso, tá? Então, isso aqui é importante. Aqui o que eu mudei, ó, que eu pulei, é só chamando a atenção de vocês, né? Que de uma maneira geral, a enxaqueca possa vir a ser, né, essa sua queixa, essa sua, inclusive, precedida, né, de alterações visuais, por, às vezes, algumas questões que possam acontecer conosco, até mesmo sem a gente perceber, sem saber ao certo, né, principalmente quando se refere a algum tipo de alergia, tá? Às vezes a gente nem imagina que determinado alimento, por exemplo, possa nos promover, desencadear um grau de enxaqueca, tá bom? Bem, isso daqui, só para a gente ter uma noção, que é a queixa dolorosa mais consistente, mais frequente na vida de cada um de nós, né? Só chama a atenção de vocês de algo, né, que também é fato. Cefaleia crônica, ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser visualizada, o motivo, né? Tem pessoas que às vezes têm muita queixa, tem sinusite crônica. É importante fazer o acompanhamento, é importante de se avaliar. Porque se está falando que é crônica, porque é algo duradouro. E às vezes aquilo lá, você fala assim, mas enxaqueca, sinusite, isso aí não mata ninguém, não. Ok, mas ele possa ser uma manifestação clínica de outras alterações mais sérias, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Além de tudo, a própria, como a gente conversou, a própria sensação dolorosa, ela é muito impeditiva, ela limita muito a gente, né? Olha o nosso dia a dia como não é limitado quando a gente tem sensações dolorosas, né?
agora eu coloquei, eu tinha até falado com vocês, coloquei aqui e são, se não me engano, tem algumas perguntinhas abertas e questões fechadas também, tá? As questões abertas são todas que eu comentei aqui com vocês, tá? Nada, eu tirei justamente para a gente ter a oportunidade de fixar, tá certo? E eu quero que vocês, por gentileza, participem. Não precisa ficar com receio, não é que tem que acertar. Eu quero que participem, eu quero ouvir a voz de vocês, né? Eu já falei com Ô, vocês. professora, Diga, Pedro. desculpa te interromper, mas teria como você me responder uma questão aqui rapidinho sobre a questão da dor? Sim, pode falar agora. Quando eu sofri acidente de moto, eu ralei a parte esquerda toda, só que no momento que eu caí lá e tal, foi aquela coisa, eu não senti muita dor, mas eu ralei muito, bastante. E eu olhava assim, aquele desastre, eu falei, não tô sentindo muita dor. Não tava sentindo nenhuma dor, parece que assim, nem tinha sofrido um acidente. Depois, quando eu cheguei na unidade de saúde, aí sim, aí doeu. Por que aconteceu isso? Daquele momento eu não senti nenhuma dor, parece que não foi nada. É clássico, né, Pedro? Vira e mexe, a gente tem essas situações de que ali no auge da situação, a gente até vê, né, que o agravo foi grande, né? Eu não falo nem sério. Posso, às vezes, algum momento ser sério, enfim, mas a gente vê que o estrago foi real e não sente proporcionalmente tanta dor. É porque quando... Vou pegar esse exemplo que você deu. Você caiu de moto. Não precisava nem ter ralado. Cair de moto já te gera, já faz com que o seu organismo você leve um susto. Isso não tem dúvida, né? Por quê? Cair de moto já pressupõe. Aliás, cair de moto dentro da sua garagem, dentro da sua casa. Você já ficaria assustado pela possibilidade de cair de mau jeito, bater cabeça, ter algo que seja pesado caindo em você, além de você imaginar que a moto possa estragar. Enfim, o que eu quero mostrar com vocês? Isso sem falar ali no meio da rua, de uma hora para outra, o indivíduo, né, cair de moto. Olha o susto. Então, aí, voltando à sua pergunta, Pedro, quando, numa situação dessa, nós temos ali o nosso sistema nervoso, ele é extremamente excitado, né? Ativado, e nós temos ali montado uma via do sistema nervoso simpático, né? Onde a gente tem uma ativação, o seu sistema nervoso é movido para o momento que a gente fala de caça ou fuga, né? Do qual você, com essa excitação, você tem a liberação ali de várias substâncias, né? Vários neurotransmissores que naquele momento te dá esse corte analgésico, né? Que faz com que você não necessariamente sinta tanta dor. Mas é porque naquele momento do susto, naquele momento da que a coisa aconteceu, você está com uma descarga de neurotransmissores. Então, aí depois, quando a situação, né? O que aconteceu vai se normalizando, quando o seu organismo, né? Quando o seu organismo começa a recuperar, começa a fazer, né? Inclusive os batimentos cardíacos. Na hora que a gente leva um susto, a gente tem uma taquicardia, uma sudorese, né? A gente muda por completo. Da mesma forma do susto ali, do medo, a uma situação, por exemplo, de alegria, excitação, né? Nesse momento, o seu corpo funciona de uma maneira muito semelhante. Então, nesse momento, você não tem essa sensação de desconforto tão grande em função disso, porque prevalece
prevalecem esses neurotransmissores, prevalece, né, essa sua alteração fisiológica, e que depois, quando o seu organismo volta ao estado de normalidade, que aí, né, toda essa via de ativação, ela permanece, inclusive com a liberação da substância P, e o seu sistema nervoso começa realmente a fazer a leitura adequada dessa sensação de dor. Então, isso que você narrou, Pedro, é muito típico com todos nós, né? Às vezes até uma situação mais agravada, mais séria, mas que naquele momento a pessoa não sente necessariamente tanta dor assim, tá? Mas é por causa disso. É algo que vocês vão ver lá no sistema nervoso. É a ativação do sistema nervoso autônomo simpático e a liberação de neurotransmissores, que naquele momento, né? Naquele momento, de fato, interrompe essa via. E que depois é restabelecida. Ok, Pedro? Ah, sim, entendi. Muitíssimo obrigado. Tá? De nada, Pedro. Mais alguém? Alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Não sei se vocês já ouviram falar, também é real. Oi, alguém quer perguntar? É a Ana. Diga, Ana. Oi, Ana. Boa noite. Quando eu fui pisoteada, eu tive vários machucados pelo corpo. Pisoteada? Isso. Nossa, que sufoco, menina. Meu Deus. E aí, eu tive um corte atrás da orelha. Só que eu só fui descobrir esse corte depois em casa. Isso é por conta de que os outros machucados que eu tive me fizeram sentir muito mais dor, que mascarou a dor desse corte atrás da orelha? Sim, aí nessa situação acaba, primeiro, no momento em si do ocorrido, tem muito a ver, a semelhança do que a gente conversou com o Pedro, né? Mas depois, se você imaginar que você teve várias lesões e que aí, pelo que você fala, é o seguinte, os outros machucados, você percebeu, a sensação de desconforto para você foi maior e te fez até não perceber de algo que também tinha ocorrido, mas que naquele momento você nem tomou ciência disso, né? Pelo que você fala. Sim, tem muito a ver até mesmo com a própria das terminações nervosas distribuídas pelo nosso corpo, né? Existem áreas que são mais fortemente, tem a maior quantidade dessas terminações. Então, acaba que a sua percepção ali ficou mais aguçada e também, às vezes, até muito em função desse conjunto que você fala aí. A intensidade, o tanto que eu vi, porque quando a gente fala de machucado, a gente generaliza, né? Existem cortes mais profundos, existem cortes mais superficiais, existem áreas que acometeram áreas mais inervadas, tem região que é menos, uma inervação menor, enfim, então isso tudo te gera uma variação dessa sensação. Mas que depois vai se resolvendo, né? E principalmente também, depende de algumas áreas, que às vezes a sensação de desconforto ela possa às vezes não ser tão grande, mas possa também ser áreas que o reparo vai ser às vezes mais difícil. Então, depois, onde tudo o restante já começou, né, a se restabelecer, aquela areazinha às vezes continua a te incomodar. Então, antes você tinha uma sensação de desconforto geral. Agora, às vezes, você começa a sentir ela mais pontualmente. Por exemplo, região machucados na cavidade oral. Repara que às vezes a gente tem um machucadinho, uma aftazinha, uma coisa, uma mordida que a gente deu e agrediu a bochecha, que não precisa ser nada necessariamente muito severo, mas é algo que às vezes vai te gerar um desconforto mais duradouro. Por quê? Mucosa são áreas umedecidas. Então, todo machucadinho, por exemplo, que ocorre na região da boca, mesmo que não seja necessariamente muito intenso, né, um machucado mais agravado, mas ele tende a ser mais difícil o reparo. Consequentemente, ele vai te incomodar, te dar aquela sensação de incômodo mais duradouro, ele vai demorar mais. Você fala assim, nossa, eu fiquei a semana inteira
com essa regiãozinha aqui, você olha, você nem é tanto, mas esse incômodo persiste. Toda hora que eu alimento, toda hora que eu bebo alguma coisa, isso me vem à mente, me faz lembrar que esse machucado existe. Então, também tem isso. A gente fala dessa sensação dolorosa muito no geral, né? Porque a gente generaliza, mas e tudo isso interfere. A região, a vascularização, a inervação, a intensidade, né, da lesão, se ela foi mais superficial, se ela foi mais interna. Então, tudo isso, de fato, dá uma variação, inclusive podendo responder isso que você comentou, viu, Ana? Aham, entendi. Obrigada. De nada. Mais alguém? Mais alguma pergunta? O que eu ia falar naquele momento, eu não sei se vocês já ouviram falar, e é verdade. A dor, né, a dor do membro amputado. Existem pessoas, sim, que fizeram amputação, né? Imagina, o indivíduo fez amputação, logicamente ele retirou parte de um membro. E aí tem pacientes que às vezes até falam com uma certa, aquela sensação de meio que de esperança, né? Poxa, tá doendo. Ele tem é como se ele sentisse dor, como se fosse presente aquele membro que foi amputado. Essa queixa, ela é pertinente, existem realmente amputados que fazem essa queixa, mas é porque no local onde houve, né, a ruptura, onde houve a amputação, ali muitas das vezes tem um grande aporte de terminações nervosas e de terminações nociceptivas. Então, acaba que possa fazer com que aquele paciente venha em alguma fase da vida dele, em algum momento, ter aquela sensação, né, de desconforto, e ele acha que é como se ainda tivesse doendo o membro que foi retirado. Tá? Então, isso também é real. Isso possa ter essa queixa, eles já conseguiram comprovar isso cientificamente, mas logicamente, né, não tem nada a ver, o membro foi amputado, não existe mais, mas como organismo, né, não consegue às vezes fazer essa leitura, e ali tem uma grande quantidade de terminações nervosas, ele tem às vezes essa queixa, tá? Que também é verdadeira. Bem, já que vocês não têm perguntas, eu vou aqui, eu fiz algumas perguntinhas só para a gente rever, vamos ver o tanto que vocês se recordam em relação ao que eu comentei com vocês. Por que a dor é considerada um processo protetor? Como que vocês me responderiam isso? Porque é um sinal que algo está errado no nosso organismo. Então, acontece que a dor é um fator favorável, um sinal para o ser humano. Opa, tem algo errado no seu organismo. Então, vamos consertar. E a oportunidade da identificação e, consequentemente, o reparo, né? Isso mesmo, Pedro. Isso é muito importante, sim, né? É certinho, é isso mesmo. Segunda, não quero só o Pedro respondendo, não, viu, gente? Eu quero ouvir mais a voz de vocês. Qual que é a diferença entre dor aguda e uma dor crônica? Pode falar? Pode. E aí, Daiane, pode falar. Aguda é aquela dor rápida, atual, né? Crônica Isso. É mais lenta, persistente, né? Tem questão, é mais pulsátil. Exatamente. Que inclusive a gente viu das duas. Qual que inclusive possa nos remeter a uma situação mais séria? Ai, meu Deus, peraí. A crônica. Exatamente, isso mesmo, a dor crônica, né? É só lembrar da situação do infarto, né? Aquela queixazinha, aquela coisinha que às vezes está incomodando, que persiste, às vezes queixa hoje, queixa amanhã, tá? Então, de repente, faz essas associações, te remete a fixar um conteúdo teórico e que é verdadeiro, tá bom? Isso mesmo, Daiane. Próxima questão. Cite os 3 tipos de estímulos que excitam os receptores para dor.
estímulos mecânicos, estímulos Sim. térmicos e estímulos químicos. Exatamente. Mecânicos, térmicos e químicos. Muito bem, isso mesmo. Por que isquemia tecidual pode ser uma causa de sensações dolorosas? Para começar, lembram, né? Isquemia, o que vem a ser? A redução do fluxo causado por esse bloqueio aí no vaso sanguíneo? Isso, redução do fluxo. Reduzindo o fluxo sanguíneo, eu vou reduzir a oferta de oxigênio. Oxigênio. E aí A gente as células... Pode continuar, professora. Pode Desculpa, pode falar, Pedro. É porque Vai a lá. gente está estudando essa matéria na matéria de primeiros socorros e Que bom. a famosa placa de ateroma, né, que acontece muito de formar placas de gorduras nas paredes das artérias, impedindo o fluxo sanguíneo ali para oxigenar ali, nutrir, né, principalmente as Isso. artérias dos nossos corações. O que acontece de não ter essas substâncias positivas, favoráveis, então vai acontecer o infarto agudo do miocárdio, entre outros fatores de acidente. Isso, porque aquelas células da vizinhança, né, vão começar a ter diminuição da oferta de oxigênio, de nutrientes, e, consequentemente, essas células começam a entrar em processo de morte. E aí tem essa sensação dolorosa. Diga, Matheus, pode falar? Pode ser também pelo aumento do ácido lático? Sim, aumento de ácido lático, principalmente levando-se em consideração também aquelas situações de atividade física intensa, né? Onde aí não estaria necessariamente relacionado só ao lado patológico, mas lembrando também que há atividades extenuantes, né? Que aí eu tenho acúmulo de ácido lático e, consequentemente, né, a sensação de desconforto, fadiga muscular, exatamente, tá? Muito bem. O que é dor referida? É aquela dor distante do tecido que causa a dor? Exatamente, exatamente. É uma dor onde ela, na verdade, não é uma dor não localizada, né? Ela ocorre muitas das vezes até distante do local que é o foco, né? Onde de fato está acontecendo algum tipo de lesão e que está promovendo aquela dor. Né? A dor referida é muito importante justamente porque ela te remete, né? Te possibilita a observação de órgãos e estruturas que estejam, né, vinculadas com alguma alteração, mas que não estejam necessariamente associado à sua queixa clínica pontual ali, né? Então, por isso que é muito importante um bom clínico, porque aí de fato precisa de uma análise clínica. Um bom clínico, ele precisa saber e reconhecer bem essa dor referida. Isso mesmo. Dor visceral? Dor abdominal, né? Isso, dor que acomete as nossas vísceras, né? E que aí, só lembrando do detalhe que a gente falou, que a dor visceral, eu não consigo necessariamente pontuar o local preciso da dor, porque ela acaba sendo o quê? Radiante, né? Ela tende a se estender na região. Então, ela é uma dor mais regional e menos pontual. Exatamente. Bem, aqui eu coloquei, é uma pergunta que, enfim, é sobre dor. Ela tem essa introdução longa, mas eu mantive que eu acho que é legal, que vem com informações interessantes também. Presta atenção. Mariana chorou a noite toda e seus pais ficaram preocupados. Algo incomodava e, por ser recém-nascida e ter febre, a criança foi levada ao pronto-socorro. A dor é um sinal vital e pode ser percebida através de contorções, gemidos, extremidades frias e vômito. Existem dores que sejam nauseantes, né? A gente não comentou isso, mas é verdade. Dores sejam nauseantes. Sabemos que existem diferentes tipos de receptores sensoriais envolvidos com alterações mecânicas, de temperatura, lesões teciduais, detector de luz e alterações de gosto e cheiro. Há 5 tipos de receptores sensoriais: os mecanorreceptores, os termorreceptores, os nociceptores, os eletromagnéticos e os quimorreceptores. Bem, isso aqui eu até tirei de um livro de fisiologia do gato. Isso aqui foi uma questão que já caiu até em prova minha. Olhem só,
A dor é descrita como a dor empontada, bem localizada e ocorre em um período breve. Ela é reconhecida como dor referida, dor visceral, dor aguda, dor crônica ou dor talâmica. O que vocês marcaram? Aguda. Exatamente. Aguda. Isso, certinho. Aqui, aguda, tá? Aqui, dor empontada, período breve, tá? Aguda. Ou seja, reparem, a gente pode perguntar a mesma coisa, né? Por várias vias. Fala daqui, aqui é o que eu fui obrigada a tirar, né? Aí você fala um tantão de coisa, chega, pergunta uma coisinha, né? Então, bem, isso acontece muito também em prova de concurso, então a gente tem que ter atenta. A dor das afecções viscerais, pouco precisa, que se apresenta afastada do sítio anatômico, onde está a víscera comprometida, é chamada de dor Referida. Dor referida. Exatamente. Tá? Qual que é o detalhe aqui, ó? Afastada do sítio anatômico, né? Dor referida. Muito bem. Bem, aí eu quero saber se vocês têm mais alguma pergunta específica sobre dor. Alguém tem mais alguma coisa? Quer perguntar? Quer falar alguma coisa? Hoje o povo tá caladinho. Esse povo tá me ouvindo, tá prestando atenção em mim. Ou tá fazendo estudo dirigido. Oh, meu pai do céu. Oh, meu pai do céu. Cadê meu povo? Ninguém tem. É o seguinte, eu vou ler esse tópico norteador aqui para vocês, porque na verdade ele vai nortear para a gente o próximo assunto que nós vamos falar dos órgãos dos sentidos, tá bom? Então, olhem só, eu vou ler esse tópico norteador porque a gente apresenta e a gente vai para o nosso intervalo e a gente retorna já já, tá bom? Então, olhem só. Tópico norteador. Como eu falo com vocês, quando eu coloco tópico norteador, ele é sempre retirado do nosso livro didático, tá bom? Olha só. Quando ocorre uma lesão traumática na face, muito cuidado deve ser tomado em relação à região dos olhos. Durante a prática de atividades físicas, ao sofrer uma queda na esteira e bater o rosto, Márcia percebeu que sua visão estava embaçada. Seu olho esquerdo doía um pouco e aparentava inchado. Foi quando procurou um oftalmologista. Na região que sofreu o trauma, Márcia teve sintomas como manchas escuras em seu campo de visão. Quando Márcia move os olhos ou a cabeça, flashes de luz ou faíscas são muito fáceis de se ver em um fundo escuro. Inclusive, vocês vão ver, esse tópico norteador, ele aparece aqui pra gente, né? E ele é importante porque ele nos remete a situações que são interessantes a gente pontuar. Quando a gente machuca, gente, a face, qualquer que seja a intensidade, a gente tem que ter um cuidado muito redobrado. A gente fala que o seguinte, o indivíduo que cai, machuca a face ou órgãos genitais, ele deva ser avaliado por médico. Por quê? Eventualmente eu posso não achar, né, nada mais sério, mas às vezes eu posso ter lesionado, né, estruturas que possam deixar sequelas posteriormente. Região da face, observando-se a região dos olhos, né? Lembrando-se que se eu machuquei a face, eu também corro risco de algum tipo de trauma, né? Da região da cabeça. Órgãos genitais, em função, né, dos prejuízos que possam ocorrer com os órgãos reprodutores e, consequentemente, ali poder promover a médio e longo prazo prejuízos a esse indivíduo. Então, é muito importante. E aqui, se a gente perceber, eles falam, né, que essa Márcia, em específico, ela teve um trauma na face, tá? E chamaram a atenção, porque a queixa clínica dela com essa lesão foi justamente no campo de visão, né? Foi uma lesão que ela relata que tem ocorrido nos olhos. A gente tem que ter cuidado, eu vou mostrar a vocês a gente inclusive vai iniciar os órgãos dos sentidos apresentando os olhos, né? Ele é muito importante, todos os órgãos dos sentidos são importantes, mas particularmente aqui a gente destaca
uma vez que ele é uma estrutura muito delicada, né? E qualquer, às vezes, algum tipo de lesão que ocorre nele possa levar prejuízos à formação da imagem e, consequentemente, comprometer, né, a nossa capacidade visual, tá? Então, é importante a gente destacar isso, chamar a atenção, até de uma maneira geral, né? Dar esses cuidados quando a gente tem algum tipo de lesão, algum tipo de trauma, particularmente na região da face, ok? Vamos fazer o seguinte, está na hora do nosso intervalo, vão, descansem, né? Façam lanche, a gente retorna já já, tá bom? Beijão para vocês. Beijos.